Olá a todos. Recentemente, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ele numa reunião falou sobre a suspeita do uso de aviões do Ministério da Saúde fazendo o tráfico de drogas. Aviões pagos com o recurso do SUS, escrito na lataria Ministério da Saúde, a serviço do governo federal, com tráfico de droga dentro, porque o traficante ganhou a licitação e o SUS é uma excelente maneira de você fazer tráfico. Para quem não sabe, essa prática ela é muito recorrente na Venezuela, que é um dos países que o PT sempre apoiou, inclusive na Venezuela com a ajuda e uso de integrantes das Forças Armadas. Portanto, eu não ficaria surpreso se nós verificássemos aqui no Brasil que essa prática também ocorria aqui. Dessa maneira, com esse fato público vindo à tona, eu estou fazendo aqui um requerimento de informações ao Ministério da Saúde para que sejam abertos os arquivos daquele ministério, para que saibamos em que moldes que eram feitos esses transportes, o uso das aeronaves, bem como os contratos pertinentes a toda essa transferência de medicamento, muita coisa também envolvendo aqui a questão indígena, né? Com forte suspeita de superfaturamento para envio de medicamento aos índios. Então o índio mais uma vez sendo usado de massa de manobra e a gente quer saber isso daqui, esse fato que eu também tomei conhecimento através da internet, pelos perfis do pessoal do Terça Livre, que é uma mídia independente, e a gente está aqui prestando satisfação a vocês, que é nosso trabalho aqui como deputado federal fiscalizar os demais poderes, e a gente tem instrumento aqui do requerimento de informações. Então é isso daí, vamos ver se o PT realmente e os governos anteriores utilizaram aviões oficiais para o tráfico de drogas. Um abraço, fiquem com Deus. Falou, mas hoje é um dia triste para ele. Lula acaba de ser condenado a 12 anos de cadeia. Uma questão de ordem. Corrupção. Não, e quem ele tem na lista do Código é um petista, deputado estadual do seu partido. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Informação sobre mais médicos. Bom, o programa, embora muitos aqui tenham sido enfáticos defensores, ele tinha problemas de princípios. Quando você erra no princípio, você vai errar sempre. Eu não sou engenheiro, mas o Isaac Newton falou que tem a lei da gravidade. Se não fizer viga aqui em cima, provavelmente vai cair na nossa cabeça, porque é um princípio que todo mundo tem que saber. E um dos princípios, todos aqui falaram de sustentabilidade, luta do trabalhador, de um tipo de trabalhador, esse trabalhador, ainda mais vindo da visão sindical, que eu respeito muito, gosto muito, esses trabalhadores que foram contratados do nosso país com outro país, primeiro que pessoas não são coisas, não se compra coisas, não se compra trabalhador. Porque se comprasse trabalhador, a gente voltaria para uma era da humanidade em que as pessoas aprisionavam outras pessoas e vendiam outras pessoas. Então, pelo princípio do Pacto de Genebra, pelo princípio da dignidade humana, eu sempre me posicionei contra, porque um país não pode negociar com outro país pessoas. E esses que foram negociados como pessoas, como commodities, chegou uma hora que o país fornecedor falou, não quero mais vender commodity. Eles não tinham direito muito de ir e vir, porque suas famílias estavam lá. Ou volta, só que 2.000 resolveram se rebelar, resolveram escapar do que eles acham que era uma agressão a eles. Esses 2.000 trabalhadores estão numa situação profundamente lastimável,
porque eles não têm o visto, eles não têm mais condição de voltar, eles estão dentro do país, eles não foram habilitados para trabalhar, eles não tinham autorização para trabalhar, eles tinham uma autorização do país contratante com o país contratado, e isso virou um problema. Hoje, no dia 31 de janeiro, os 8.500 cubanos que saíram por conta da decisão do país, do vendedor, o vendedor da commodity retirou a commodity, então esses 8.500, esses dos cubanos foram substituídos integralmente até hoje, através de médicos brasileiros que haviam sido deslocados, e só foi um realocamento, e nos médicos brasileiros formados no exterior lotaram as vagas. Mas isso não resolve, porque nós ainda temos um grave problema de distribuição, porque os médicos cubanos foram tratados nesses 6 anos por muitos prefeitos assim: me arruma 10 cubanos que eu demito 10 brasileiros, porque cada cubano é pago pela União. Então, se eu tiro 10 brasileiros e você me paga 10, se for 12 mil cada cubano, eu estou tirando 10 brasileiros, eu estou tirando 120 mil por mês, em um ano é 1.400.000, em 4 anos você está me dando 4.800.000. E os deputados, os senadores, através dos prefeitos, os prefeitos pediam cubanos para colocar, me arruma 10 cubanos, 5 cubanos, 50 cubanos. Os cubanos passaram a ser uma mercadoria, não eram mais pessoas, eram coisas que você pedia para poder diminuir o seu gasto em saúde. Nós temos cidades que chegaram a ter 100%. Aí você fala, qual é o país? Aonde que se justificaria os cubanos? Talvez no país profundo, lá na nossa... lá nas comunidades indígenas, lá nos DICEIs, não é isso? Lá precisava. Aí você pega cidades no sul do Brasil, não tenho nada contra, são cidades maravilhosas, mas eu tenho cidades com IDH altíssimo, todas as ruas pavimentadas, com faculdades de medicina dentro da cidade, sem área de exclusão, sem favela, a 1h30 da capital do Paraná, de Curitiba, com 100% da atenção básica. Quer dizer, e aí a cidade de difícil provimento não tem. A primeira cidade a ser escolhida pelos médicos quando os cubanos deixaram o país foi Brasília. Vocês acham que Brasília, o Distrito Federal, que tem o maior PIB do Brasil, o Brasil precisa contratar de Cuba para colocar médico em Brasília? Então tem uma distorção absoluta do programa. O programa tem agora vagas que não foram preenchidas do histórico do programa, mas ele vai ser devidamente analisado, auditado. É muito dinheiro, nós mandamos mais de 7,5 bilhões de reais do SUS para Cuba. E o interessante é que os indicadores da atenção básica que a gente esperava que... Não era esse o discurso? Aí a sífilis explode, a mortalidade infantil no Brasil aumenta, a mortalidade materna aumenta. Como é que se sustenta, né? Então, esse é um programa que a gente vai ter que rever. Tabela SUS, eu escutei 3 vezes as pessoas falando de tabela SUS. A tabela SUS, até nos debates todos que eu vou, a partir de, acho que foi 2002, 2003, passaram para outro tipo de lógica, passaram para uma lógica de contratualização, uma lógica de linhas de cuidado. Acho que vocês devem ter escutado essa expressão várias vezes aqui. Linha de cuidado da urgência e emergência, linha de cuidado, colocavam normalmente os nomes, cegonha, enfim... A coisa vinha embalada na linha de cuidado. E essa linha de cuidado, como não ignorou a tabela, nós estamos no pior dos mundos, porque nós não sabemos o centro de custo de mais nada. Você tem numa cidade um parto normal feito no hospital A que custa 10 e no hospital B que custa 50. E você não sabe dizer qual dos dois partos e por que um custa 10 e outro custa 50. Por causa da linha de cuidado. Não, é que esse aqui tem a linha de cuidado A, B, C e D, e esse daqui só tem a A. Bom, mas o parto é parto nos dois, como é que eu faço? Então, claramente nós temos um problema no contrato, na prestação de conta do contrato, na fiscalização do contrato e na auditoria do contrato.
essa linha de cuidado, hoje eu não consigo dizer se o sistema do Hospital A está subfinanciado ou se está financiado normal, porque eu não tenho centro de custo dessas unidades. E não tenho nada informatizado. Nada. O sistema de saúde brasileiro é uma colcha de retalhos com poucas caixinhas de informatização, nenhuma integrada. Então, se nesses 30 anos de SUS podem colocar na conta de todo mundo, de todos os ministérios, do Conselho Nacional, da tripartite, a nossa falência em propor um sistema de informatização e sistematização de informação. Ela não tem do celíaco, ela não tem do autista, ele não tem da APAE, o outro não tem do indígena, ninguém tem, só que é um voo no escuro. Então, esse vai ser uma política que quer a gente goste ou não goste, eu não gosto, eu já me aborreci muito na minha vida com ela, mas a gente vai ter que encarar. Ao Erivelto, que é... o indígena eu falo no final, vou pular vocês. José Felipe da Arguez, eu já comentei a respeito do LGBT, a política, fortalecer e tal, ela é muito transversal, a gente tem que articular muito com outros ministérios, a gente tem a questão dos presidiários do Brasil que estão numa situação em relação muito, muito intensa. Eu tenho essa agenda na educação, eu tenho essa agenda nos direitos humanos. O que eu tenho chamado a atenção é que a nossa agenda, embora a gente possa provocar os outros ministérios, mas a nossa é saúde, tá? Não vamos nunca esquecer que o nosso foco é saúde. Porque se a gente precisa de eficácia, vamos ver qual é a eficácia em saúde que a gente precisa ter. A Sueli Brandão, que da Rede Unida, né? Bardios, perdão. É institucional, enfim, a nossa a EC 95, volto a repetir, nós não somos uma ilha. Nós não somos um sistema paralelo da União. O país vem, ano após ano, séculos aí de má realização orçamentária, gastando mais do que ele deve. Chegou uma hora que a água transbordou. Ou o país se olha no espelho e fala: vamos para onde? Vamos gastar como a carga tributária? Ou encolhe o Estado, ou pede mais imposto para o Estado. É uma decisão que a gente vai ter. No momento, o que eu acho que foi feito naquela EC 95 vamos parar a expansão de gasto. Mas como não para, porque essa máquina cresce o gasto vegetativamente, se não fizer nada, eu acho que a partir do ano que vem, a própria emenda explode. Não se pode colocar na Constituição isso daqui e não tomar as medidas para a gente pôr o gasto no lugar. O gasto inicial que vai, ou o país para, igual outro dia aconteceu aí nos Estados Unidos, é motivo político. Lá o orçamento é verdadeiro, né? Então eles têm que votar o orçamento, se não vota, o executivo não trabalha. Então vai fechando. Americano, você quer ir trabalhar, você vai, mas não posso te pagar. Acaba a luz, o país deles parou lá, ficou acho que 2, 3 meses. O nosso vai chegar uma hora que, de duas uma, ou vão ordenar o gasto, ou vão ter que derrubar a emenda. Derrubar a emenda significa, vamos gastar mais do que a gente recebe e vamos andar. Chega uma hora que você vira uma Grécia, uma Venezuela, você entra em default, você não consegue pagar mais nada. Então, acho que é uma discussão importante, mas que a gente da saúde não pode dizer que a gente está fora dessa discussão. Que a educação também quer estar fora dessa discussão, a cultura também quer estar fora dessa discussão, o judiciário quer estar fora dessa discussão, os militares querem estar fora dessa discussão, eu quero estar fora dessa discussão, os seus vizinhos querem estar fora dessa discussão, os hospitais querem estar fora dessa discussão, ninguém quer estar dentro dessa discussão, então explode. Às vezes você precisa explodir para falar, puxa, eu sou parte dessa discussão. Acho que é essa sequência aqui, a Ruth Cavalcante, obesidade. A gente vai tentar, Ruth, articular muito com a nutrição
mas trazer para dentro do espaço da saúde a educação física. A obesidade, ela caminha de mão dada com o sedentarismo. Assim, um país que fez uma Olimpíada, um país que gasta o que gasta com futebol, com esse esporte, e que não tem no esporte um apoio para a saúde pública, isso sempre me incomodou demais. O porquê que a educação física não está aqui nesse conselho? Por que a gente não propõe o exercício como um instrumento? Eu tenho certeza que em qualquer consulta da nutricionista, ela chega uma hora que ela fala, precisamos associar queima calórica, eu não posso só ficar trabalhando em restrição calórica, né? Então, a gente vai, quando a gente entrar com o pessoal da educação física, ele vai ter que entrar muito ligado à política, ele está entrando por conta de obesidade, hipertensão e cardiovascular, que são as principais causas de morte nesse nosso país. Então, com certeza, a nutrição vai estar muito próxima dessa atenção básica. A odonto, cadê a odonto? Olha lá, minha odonto. Quando eu fui falar, eu falo tudo quando eu vou nessas reuniões, aberturas, nessas coisas, eu não escrevo nada. Eu vou, olho, e aí você tem uma chance enorme de esquecer, de falar, mas eu prefiro que eu falo do jeito assim que a emoção me dá. E eu fui no dia da posse, eu não escrevi nada. E no dia da posse eu escrevi num papel assim, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Medicina, Fisioterapia, TO, Assistência Social e tal. Na hora de falar eu não falei a odonto. Menina... E eu tenho um trabalho muito grande com a odonto. Quando eu fui secretário, nós ganhamos 3 anos consecutivos Brasil Sorridente, pedindo para a gente não participar mais, porque era a maior estrutura de saúde pública, primeiro inquérito odontológico nacional. O meu coordenador era chamado no Brasil inteiro. Com o crescimento tão forte e articulado da nossa odonto, a gente já estava fazendo odontomóvel, fazendo ortodontia no SUS, enfim, estava top. E eu poderia ter falado, caiu, o presidente já chamou atenção, por favor, recoloque. Obrigado, Cléo. Obrigado, desculpa. Enfim, fica aqui minha desculpa primeiro por não ter colocado. E essa portaria também eu recebi, chamei atenção e já pedi uma reunião com a odonto para a gente se organizar. Mas transmita aos meus colegas odontólogos o meu respeito e a minha vontade de trabalharmos juntos, que nós temos muita coisa para avançar. Solimar, como fortalecer a auditoria do SUS, aquilo está completamente errado, né? Aquilo lá naquele canto, e aí depois lá no outro, aquilo foi uma das coisas que me chamou a atenção. Eu estou organizando para a gente criar uma diretoria, uma estrutura de integridade dentro do Ministério da Saúde, porque a auditoria é parte dessa solução de integridade. Então, a gente deve sim reposicioná-la e nós vamos discutir o melhor local para ela ficar próxima, para poder ser fortalecida. A Jupiara Castro, né, enfim, basicamente, a garantia do SUS universal, equânime, os princípios estão estruturados, recursos continua sendo uma discussão muito grande, nós vamos ter que nos organizar para primeiro fazer muito bem a utilização dos nossos recursos, mas mostrarmos para a sociedade que de alguma maneira o sistema está pressionado por várias fronteiras de conhecimento. Vou dar aqui para vocês alguns números para vocês pensarem aí como é que vocês imaginam que a gente vai trabalhar. Quando eu me formei, 30 anos atrás, o meu paraninfo da minha turma falou assim: olha, a turma de vocês tem que ter muita responsabilidade, porque nós temos 289 testes que podem ser feitos num exame de sangue. E ele, quando havia se formado, tinha 28 testes. Então ele falou, em 30 anos saímos de 28 para essa quantidade absurda. Então o sistema não aguenta o custo. E a gente ficou tudo impressionado com aquilo, vamos pedir os exames. Última informação que a gente teve é que ele está batendo 4.000 testes.
que o projeto Genoma, quando ele decifrou a genética nossa, ele está fazendo agora em supercomputadores, são infinitas as possibilidades de testagem. Parece que a gente vai chegar aí a 25 a 30 mil testes em 10 anos. É uma coisa tão superlativa. E agora eles estão achando muitas soluções para chamadas doenças raras, por conta desse conjunto enorme de informação genética. E quando você faz uma estruturação de uma solução para doença genética, ela sai com um custo muito elevado, porque a incidência é baixa para poder diluir o custo lá da tal indústria. Então, tem medicamentos que chegam a 400, 500 mil a ampola para uma determinada classe rara. E a gente já fala, puxa, mas nós temos X mil pessoas, vamos atrás. Há um ano atrás, na revista, foi publicada, acho que é na Science, uma paciente em fase terminal de câncer, ela fizeram engenharia genética, tiraram punção de medula, pegaram as células que combatem o câncer, fizeram a cultura das células, colocaram o medicamento, reinocularam, ela já tinha passado pelos tratamentos, já tinha metástase no fígado, no pulmão, cérebro, já não tinha mais, ela era só paliativo, cuidado paliativo, e com o tratamento ela regrediu completamente. Então ali foi inaugurado uma expressão que o americano está usando, que é tailor-made. Tailor é alfaiate. É como se você falasse, vou fazer a minha roupa num alfaiate, ou vou comprar no prêt-à-porter, como se chama, quer dizer, vou numa loja de departamento que fez 10 milhões de camisas, eu vou comprar uma camisa aqui por 30. Ou eu vou lá e vou fazer uma camisa para mim, que eu sou um pouquinho gordinho aqui, um pouquinho magrinho aqui, eu quero uma na meu tamanho certinho. E a tendência é que a gente vá com essa fronteira genética muito para a verticalização da medicação. E essa discussão do nosso sistema, que é universal, que é integral, que é direito de todos e dever do Estado, o Brasil é um dos países onde mais se entra os medicamentos dessa solução individual através do nosso ordenamento constitucional e jurídico. Porque qualquer juiz chega e fala, cumpra-se. Então a judicialização vai fazer assim, e a gente vai ter, e por isso eu tenho chamado muito para que a gente consiga trabalhar o conceito de equidade. Porque se nós não trabalharmos o conceito de equidade, que é o direito coletivo, que é a construção coletiva, é capaz dessa solução individual por si só inviabilizar quem muito quis proteger, deixar desprotegido. Mas isso não é uma discussão para agora, mas é algo que eu gostaria que vocês pensassem e vissem como é que a gente vai se comportar frente a essa discussão. Em setembro, essa é uma discussão que vai acontecer na Organização Mundial da Saúde, paralelo à Convenção Mundial da ONU, e nós já colocamos que a nossa pauta é essa, o desafio do sistema universal frente à indústria farmacêutica e à fronteira do conhecimento genético. Nós vamos ter nisso daí, uma agenda mundial, está todo mundo batendo a cabeça como é que faz quando você perde a diluição do curso horizontal. Agora eu vou na Simone. Isso, a Simone. Cadê a Simone? Oi, Simone. Simone Leite. Habitação popular em saúde, educação popular em saúde. Então, ela está lá na CEGEP. A CEGEP deve ser uma secretaria que deve dar lugar à Secretaria Nacional da Atenção Básica. A educação em saúde, ela tem já a secretaria, que é a CEGETS, que é a de educação em saúde. Ela vai agregar a parte de educação popular também. A gente tem em cada lugarzinho desse daí, é interessante, cada um faz a sua política da sua caixinha, e essa política não se traduz na política nacional. Então a gente quer consolidar isso e deve ter uma política de educação em saúde mais
mais presente, mais visível, né? Até de capacitação de conselheiros, enfim, mas também de capacitação de enfermeiros, de agentes comunitários, de como que a gente... Não adianta a gente pensar em educação para um público específico. Alguns se autorresolvem, têm condições financeiras, fazem seus congressos, assinam suas revistas, enfim, mas a gente precisa tentar fazer isso de uma maneira bem ampla dentro do SUS. O Wilson, meu companheiro de Conselho Municipal de Saúde em Campo Grande, na atenção básica, ele deve ser minha testemunha. Eu chegava no conselho e ficava desde a abertura até o fim, a gente ficava o tempo todo lá em construção coletiva, não tem problema nenhum de trabalhar com conselhos. Conselho Federal de Enfermagem, Elizabeth, conflito nos municípios, não sei como é que isso pode estar, qual é o alcance disso, mas acho que são pessoas todas com capacidade de resolver os seus problemas. Não sei se isso o Ministério, eu não entendi o que são esses conflitos nos municípios. Essa questão de combater o SUS popular, essas coisas, o que eu estou vendo é assim, começa a acontecer a lei do mercado, né? A gente começa a ver onde o SUS vai mal, você começa a ver clínica popular, você começa a ver odonto, clínica de odonto, trate aqui, aquele dentista 24 horas, você começa a ver... O mercado adora vazio, ele coloca, ele vai. E as pessoas estão se virando, estão pagando a consulta, estão pagando alguma coisa, porque a ânsia da vida por si mesmo, ela impõe. Então a gente precisa organizar o nosso sistema, para o nosso sistema ser a primeira opção do cidadão, para que ele possa saber que ali ele tem acesso. É difícil, é um país continental com várias pressões, mas a gente vai atrás disso. Carmen, a saúde indígena vai ser um bloco só, porque foi muita indígena. O que mais que nós temos aqui? Agora o Antônio Borba, dos hospitais e serviços, mesma coisa sobre tabela SUS e contrato. Quer dizer, a gente está no mesmo... Eu estou vendo uma série de hospitais brasileiros com contratos. Como é que eram os contratos? Imagina que você é o cara que está no hospital do outro lado da mesa. Como é que o SUS fez? Eu vou pagar para você pré-pago, fixo. Vou pagar fixo a média complexidade. O que é média complexidade? Cirurgia de hérnia, são classificadas lá, internação para tratar isso. Eu vou pegar a média, em vez de eu ficar auditando ficha por ficha, isso aqui, tá pago. A alta complexidade, cirurgia cardíaca, essas coisas aqui vai ser tabela, aqui vai ser por produção. O que os hospitais pedem para o gestor? Eles só pedem aumento do teto dele de alta complexidade. O que vocês acham que os hospitais fazem com aquilo que está pré-pago? Você já tem aquele dinheiro. A média complexidade, todo mundo parou de operar eletiva. Se eu paro de operar eletiva e esse dinheiro já está entrando e eu não tenho que demonstrar isso conta a conta, então isso gerou uma mega fila de cirurgias eletivas, que é essa que a imprensa e todo mundo fala, tem mais de 1 milhão de pessoas aguardando a eletiva. Ou seja, esse formato, o que o gestor municipal pode fazer com um hospital que eventualmente não faz eletiva e está pré-pago? Ele pode tirar o dinheiro? Pode. Se ele tirar o dinheiro, o que acontece com o hospital? Fecha. Ele fica... Qual é o instrumento que ele tem? Ele tem sistema de informática para monitorar online? Até ele saber que isso está acontecendo, esse fato já ficou 6 meses, 8 meses, 1 ano acontecendo. Isso vai ser objeto durante todo esse ano de auditoria, reflexão, planejamento, que nós vamos ter que, junto com o SUS, junto com todo mundo, falar, isso aqui é identificado, está assim, se nós continuarmos desse jeito,
nós vamos ter um sistema só de alta complexidade, porque é a única coisa que a gente está pagando por produção. Tudo que for média, nós vamos acabar fechando a porta, porque o dinheiro da média está sendo incorporado no custo do hospital. Então, os hospitais públicos estão tendo um gasto muito maior do que os filantrópicos. Mas muito maior. E estão entregando para a sociedade muito menos. O nosso critério sempre foi o quê? Primeiro o público, depois o filantrópico e por último o privado. Não é isso? Bandeira, SUSeiro profissional tem essa bandeira, não tem? Essa é uma bandeira política, não é? Quanto tempo nós vamos pagar a falta de eficiência do hospital público? Nós vamos bancar isso ad eternum. Nós vamos reforçar isso ad eternum. Lá em Porto Alegre, o exemplo mais clássico disso, que esse está sob a égide do governo federal, o Grupo Conceição. Quanto custa o Grupo Conceição? 1 bilhão e 200. Dinheiro seu, do SUS. Quanto custa a Santa Casa de Porto Alegre? 314. 298.743. Que eu já estudei. Quanto produz a Santa Casa de Porto Alegre versus o que produz o outro? Nós vamos pagar 1 bi 200, depois vamos construir mais, vamos ampliar o tamanho, vamos pagar 2, 3 bi, o outro fica desse tamanho. Não existe, falei isso no primeiro dia e vou falar isso para vocês todas as vezes. Não existe verdade absoluta que não possa ser questionada. Vamos botar os números abertos, vamos desnudar os feudos. Vamos nos olhar no espelho. Isso aqui sou eu. Estou fazendo assim. Minha função talvez vai ser colocar para vocês as verdades. Para que vocês possam se apropriar das verdades e questionar pseudo-dogmas que eventualmente estão fazendo você virar cúmplice de algo que não pode ser questionado. Na saúde indígena, nós gastamos 1 bilhão e 400 milhões por ano. Eu não tenho problema nenhum, poderia gastar 3. Poderia gastar 3, 4, ótimo, não tem problema nenhum. Gasto 1 bilhão e 400. Dos 1 bilhão e 400, eu gasto com as ONGs, que aqui eu vi Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Indígena. São 13 mil pessoas nas ONGs. Eu gasto 650 milhões. Uma ONG leva 490 milhões. É lá do meu estado, do município de Dourados. Os outros 700 e poucos milhões, para completar 1 bi e 400, a gente gasta de atividade meio. A gente gasta de avião, a gente gasta de transporte, de caminhonete com carros e motoristas. Aviões pagos com o recurso do SUS, escrito na lataria Ministério da Saúde, a serviço do governo federal, com tráfico de droga dentro. Porque o traficante ganhou a licitação e o SUS é uma excelente maneira de você fazer tráfico. Nós não queremos retrocesso na saúde indígena. Nós queremos que a saúde indígena seja do jeito que está aqui de Brasília. E aqui de Brasília nós vamos pilotar toda essa complexidade. Vamos fazer o subsistema e vamos bancar o subsistema. O TCU fez uma auditoria, provocada por esse deputado federal em 2015. Falei, dá para alguém me explicar o que está acontecendo? 2018, ano passado, lá da Bahia, aluguel de carro, 6 milhões e meio. 5 firmas participaram da licitação. Disputa. As 5 firmas eram da mesma família, com endereço aqui de Brasília.
e o TCU percebeu. Essa ata foi uma ata extremamente comemorada, porque rapidamente ela serviu de adesão à ata. O potencial de dano dessa ata era 146 milhões. Nós não vamos mexer com isso. A mortalidade infantil indígena é quase 3 vezes maior do que a da população em geral. Se eu pegar 1,4 bi que eu gasto com a saúde indígena e fosse gastar a mesma coisa na atenção básica dos outros 208 milhões de brasileiros, eu teria que gastar 310 bilhões só em atenção básica para tratar igual. Mas tudo bem, é muito mais complexo, nós temos que gastar mais, é mais difícil a saúde indígena? Concordo. Agora, vamos lá para o Rio Grande do Sul. Vamos lá onde eles estão, como a gente chama, antropizados, estão dentro da sociedade, estão frequentando a unidade básica de saúde, tem todas as condições, estão São Paulo, aí nós temos que ter DICEI, aí nós temos que fazer a união, ir lá no Rio Grande do Sul, para montar o sistema de saúde. Aí vamos lá para o meu Mato Grosso do Sul, lá eu tenho 90 mil, eu conheço, lá é semi, lá tem aldeia, lá tem urbano, muito mais difícil. Talvez esses sejam os mais complexos, porque é onde você tem esse tensionamento cultural. A aldeia de Dourados é uma das que tem o maior índice de suicídio do Brasil, a Kaiowá. Uma das maiores indicadores de desnutrição. Um dos maiores indicadores de TB e de hanseníase. Dourados é a sede da ONG que leva 480 milhões. E eu não posso questionar, eu tenho que falar, não mexe, porque isso daqui tem que continuar assim, porque eu não quero retrocesso. Que retrocesso? Alguém me explica. Se alguém me explicar, eu paro. Agora, enquanto não me convencer, eu vou falar e vou provocar sim. Os cargos que todos me pedem nos estados é FUNASA e Distrito Sanitário Indígena. São os políticos que pedem. São os políticos e são também a lógica política dentro das comunidades indígenas, em que muitas delas a gente encontra cacique rico e comunidade fragmentada embaixo. Então vamos botar gente técnica? Vamos pôr gente técnica. Quais são os gestores técnicos? Quem é o perfil das pessoas? É esse o ponto principal? Se for esse o ponto principal, tá fácil. A gente baixa uma portaria e coloca, olha, para poder ser gestor de saúde indígena deve ter os seguintes predicados. Vamos continuar, os trabalhadores todos serão via ONGs. Vamos continuar com a indicação política para que as pessoas coloquem pessoas via ONGs lá. Não podemos mexer com isso daqui. Não pode tocar nesse assunto. Esse assunto não pode. Proibido. Volto a repetir. Não tem assunto proibido no Ministério da Saúde. Tudo que existe pode ser questionado. Ou para reafirmar, é isso mesmo, nós concordamos, esse é o caminho, e nós reafirmamos e vamos e podemos ampliar. Ou para reconhecer, isso daqui precisa ter algum tipo de transformação. As questões, essas que eu coloquei, ainda são as superficiais. Eu ainda não desci aonde eu quero descer. Primeiro eu estou fazendo o diagnóstico. Mas que vai chegar a hora que eu vou botar na mesa e vou discutir com vocês. Não tenham medo da discussão, mas não tenham preconceito da discussão. Não pensem que é na mobilização nacional contra. Contra o quê? Contra o quê? Contra a evidência? Contra a verdade? Contra a luz? Contra os números? Contra o que está colocado sobre a mesa? É isso que vocês são contra? Ou está na hora de amadurecer, chegar e falar assim, eu também quero discutir. Levanta lá de vocês,
Levanta lá, às vezes esse dinheiro todo que está saindo daqui, quanto que está chegando efetivamente lá na ponta? Cadê a compra dos medicamentos? Por que no ano passado aumentaram o limite de 500 mil para 1 milhão de reais para fazer no próprio distrito? Isso foi bom? Isso aumentou a eficácia? Então, sou parceiro para tudo que eu ouvi aqui hoje. Não vou elencar prioridade. A prioridade é celíaco. Não. Isso é tanta prioridade quanto é o autismo, quanto é a PAI, quanto é a indígena, quanto é Hansen, quanto é nutrição, obesidade, auditoria, cidadania, hospital, CONASEM, secretarias municipais, estaduais, equipes, imprensa, todos vocês são super igualmente dimensionados dentro desse barco chamado Brasil e dessa caravela chamada SUS. O momento agora é o momento de cada um olhar e falar assim, olha, o que nós estamos fazendo com o que nós temos, o que dá para fazer melhor é isso. Então vamos fazer isso. Essa parte do transporte aéreo, eu estou me articulando, eu vou passar a licitação e a responsabilidade, estou vendo para isso, para ver se a aeronáutica faz. Para tirar isso do plano local. Isso não funcionou. Isso não está bom. Parte aérea. Parte fluvial é outra novela. Dos barcos e comunidades ribeirinhas. Quando a gente passa e tem lá a comunidade ribeirinha e só atende o indígena, ou vice-versa. Não, eu sou uma equipe, eu só atendo o ribeirinho e não atendo o indígena. Que é isso? Nós temos 2 sistemas. Então esse é para atender só você e aquele dali vai atender só ele. Então tem alguma coisa no princípio da discussão que no princípio ela está trompando com o SUS. Nosso sistema é único. Único. Ele pode ter estratégias. Então, aqui eu posso atender, articulado com os municípios, qual é o problema. Se aqui pode ser a melhor solução. Será que na cidade de São Paulo, aldeia Jaraguá, com 4 hectares de aldeia, com os índios todos confinados ali dentro, será que a cidade de São Paulo não pode ter uma estrutura para atender os índios da aldeia Jaraguá? Será que nós vamos ter que descer lá dentro de São Paulo? Agora, e os índios que estão lá no Acre? Que estão lá eu fui lá na Roraima, eu fui lá na Boa Vista, eu fui lá em Pacaraima, eu fui lá dentro da Raposa, para entender. É lógico que aqui, naquele local ali o município não aguenta, o Estado não aguenta, ali tem que ser a União. No Acre, no Amazonas, no Pará, na Rondônia, aqui é frágil. Se a gente fizer uma parceria aqui é frágil. Agora, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, precisa? A União tem que ir lá em Passo Fundo e pegar o secretário de saúde, pegar o cacique pela mão e falar, olha, vamos trabalhar junto? Ou eles já estão trabalhando junto? Não é melhor eles terem ali o microsistema dele, saber o dinheiro? Por que a gente não carimba, faz o bloco, saúde indígena, Passo Fundo, você só pode gastar com isso, 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 isso aqui, atenção básica. Será que para ele vai ser melhor ou pior? Essa discussão nós vamos ter num momento adequado, num fórum adequado. Mas como, às vezes, ladainhas repetidas acabam virando. Eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo que eu ouvi aqui, eu vou analisar, eu vou auditar, eu vou procurar, e se eu me convencer, eu vou reforçar, vou trazer, vou discutir. Aquilo que eu achar que não está bem, que precisa de melhor número, melhor transparência, eu vou procurar essa verdade. E aquilo que eu achar que deve ser alterado, eu vou propor em cima da mesa do espaço público aonde a gente vai discutir. Eu não tenho medo de nenhuma discussão, nada, zero. Nem de manifestação, de parte de A, de B, nós estamos num espaço democrático. Não vou tomar nenhuma decisão monocrática, mas não vou deixar nenhum assunto sem a sua devido questionamento, porque eu acho que o momento permite. É muito raro momentos como esse na democracia de um país. Você teve um ciclo que teve seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você teve coisas positivas e negativas.
e você tem um outro ciclo que a sociedade está falando. Então, o momento de refletir sobre como nós chegamos até aqui é agora. E isso inclui todos os partícipes do Conselho, do Fórum e da sociedade. São todos convidados. Comecem, se querem colaborar com o sistema, olhando as suas próprias conquistas, estratégias, o que foi feito, para que a hora que esse debate puder chegar, por exemplo, na pessoa com deficiência, a gente já tem a visão da APAE, a gente já tem a visão do autista e de outros que não estão aqui representados. Os milhares e milhares e milhares de anônimos nesse país que tampam as lacunas e que não tem sequer um espaço dentro desse organograma do Ministério da Saúde, onde é que se conversa sobre voluntariado em saúde? Aonde que se conversa? Com quem que eu falo sobre voluntariado em saúde? Dentro do Ministério da Saúde. Falo com quem? Tem alguém lá dentro para me receber? Onde é que eu, diretor de filantrópica em saúde, com quem que eu falo aqui dentro no organograma? Tem alguém que fala comigo? Filantropia é responsável por 58% do atendimento. Nós não temos uma estrutura para falar, bom dia, o senhor senta aqui, o que é que está acontecendo lá? Distanciamento, fosso, também estão sendo pressionados e também estão sendo questionados. Igual eu estou questionando saúde indígena, eu estou questionando filantrópica, eu estou questionando os estados. Como é que vai ser? Nós vamos continuar pactuando as coisas e alguns estados falam que pagam e não pagam? Tem alguma maneira do Ministério ser o tertius? Então, se pactuou, posso mandar direto para o ente que pactuou ou vai continuar passando pela sua conta e você eventualmente pagando ou não? Como é que vai ser? Município. O município A investe em saúde e o município B não investe, compra uma ambulância e manda para lá porque afinal de contas ninguém vai cobrar. Vai ter câmara de compensação nesse país? Vai ter triagem ou não? Eu vou continuar penalizando o que investe em detrimento do que não investe. Tem ninguém aqui em zona de conforto, não. E não tem ninguém aqui sendo perseguido, não. Nem índio, nem branco, nem negro, nem doença A, nem doença B, nem doença C. Nem profissão A, nem B, nem C, nem D. Tenha um Ministério da Saúde aberto, atento, com vontade de rever, reforçar, olha, isso aqui é verdade, nós vamos andar assim. Então tá bom, todo mundo se convenceu, o recurso que a gente tem é esse, pode ser o ideal, pode não ser o ideal. Agora, prato feito, goela abaixo, nem daqui para vocês, nem de vocês para cá. Todo mundo analise, façam as suas análises, vejam como foram os seus respectivos conquistas, o que vocês acharam que foi bom, o que vocês acham que deve mudar, e vamos ver se juntos a gente chega num formato ideal. Eu peço desculpa se me prolonguei demais, se me exaltei um pouco, mas talvez a importância do espaço e a emoção de encontrar praticamente a sociedade brasileira toda aqui representada, debate que sou muito habituado a ele dentro da Comissão de Seguridade Social e Família, que é um palco extremamente importante para se travar esse debate, que é onde o povo brasileiro manda os seus representantes. Eu, em 8 anos, não teve nenhum assunto de nenhuma matéria que foi a pauta naquilo dali que eu não tenha estudado antes e que não tenha tido uma opinião muito clara, aberta para toda a sociedade escutar, pagando os ônus e os bônus de todos os assuntos. Nenhum projeto de lei dos que eu fiquei lá, se eu votei sim ou não, podem ter certeza, eu votei com a minha consciência, não foi por orientação de partido, por influência de A, de B, de C. Votei porque naquele momento eu fazia um juízo de valor e votei daquela maneira. Então aqui podem esperar de mim uma relação muito franca, muito aberta, com muita vontade de descobrir caminhos. Não sou dono da verdade em hipótese nenhuma, mas estou num cargo que pode questioná-los para que a gente possa construir a nossa verdade coletiva. Obrigado, presidente Fernando Pigato, obrigado à diretoria do Conselho Nacional de Saúde, obrigado a todos vocês que vieram. Eu desejo para vocês uma boa reunião, uma boa agenda. Eu vou agora... Hoje eu quase que não vim aqui, eu não fui para Minas Gerais, eu iria hoje lá para Brumadinho, eu cancelei para vir aqui em respeito a vocês, embora eu peço a vocês todos no momento certo que cada um dentro das suas crenças façam as suas orações, porque aquilo dali é realmente uma coisa da gente repensar tudo, né? Vamos repensar tudo. Parece e a 16ª, ministro, acho que é importante. Vamos lá, 16ª
Conferência Nacional de Saúde. Espero que a gente faça uma boa conferência, vamos prestigiá-la, vamos ajudar na sua construção, partindo do princípio que eu acho ótimo, porque o tema é democracia e saúde. E o primeiro ponto da democracia é respeito. Então, eu espero que as pessoas cheguem todas com muita vontade democrática de participar, mas partindo do princípio universal das democracias, que é respeito ao tempo e às opiniões das divergências entre as pessoas. Bom trabalho para vocês, contem com a gente no Ministério da Saúde. Ministro, obrigada. Pessoal, a gente vai agora só para fazer o encerramento aqui com a Elaine e comigo, para depois liberar o ministro logo em seguida. Rapidinho. A gente quer finalizar esse momento, né, saudando a presença do ministro, dos representantes do Ministério que aqui estão, né, enfatizando, né, a importância da presença no pleno dos 6 conselheiros que são representantes do Ministério da Saúde, né, eles são parte desse conselho como todos nós, né, a gente quer reforçar isso, né, partir do que foi colocado agora na última fala do ministro, né, do que significa democracia para a gente, né, que é a convivência respeitosa, a explicitação da divergência e construir sínteses e caminhos para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde a partir dessa divergência respeitosa, né? Democracia para a gente, né, é ampla, é a socialização das melhores condições de vida e de trabalho para toda a população, né, é o debate respeitoso, e eu acho que isso tem tudo a ver com o Sistema Único de Saúde, né, e é nesse sentido que a gente quer construir essa relação com o Ministério que se inicia hoje, que está em processo desde sua posse, mas que tem esse momento coletivo, né, apostando na Conferência de Saúde, na 16ª, como um momento privilegiado disso, né, de respeito e de formulação da política de saúde, né, dizer que o Conselho Nacional de Saúde é o espaço da construção coletiva para que o Ministério esteja aqui, ou por meio dos seus representantes conselheiros, ou na sua própria pessoa, dos seus secretários, da Secretaria Executiva, para trazer as suas propostas, trazer os seus debates diante das questões que o senhor está identificando, que existem nós, existem lacunas, que o senhor possa vir dialogar com a gente possa apontar propostas, construir junto, né, propositivamente. Então, agradecer as contribuições dos demais conselheiros que trouxeram questões fundamentais e finalizar essa reunião junto aqui com o Pigato, né, na defesa do Sistema Único de Saúde Público, universal, de responsabilidade do Estado. Obrigado, ministro. As palavras da Elaine resumem o nosso sentimento coletivo desse plenário. E o debate continua. Em outros momentos, continuaremos eles, né, e é dessa forma que a gente vai seguir caminhando. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada, prazer. Você me traga depois as assistentes sociais para a gente conversar. Estamos muito. Que horas são? Pessoal, a gente vai sair para o almoço agora, então, né, diante do horário que a gente tem, e às 14 horas retomamos no próximo item da pauta. Muito obrigado.